pessoal, tudo bem com vocês, gente? Espero que sim, né? Vamos acompanhar hoje a aula 11 da frente E? Vamos fazer um pouquinho de genética? Pessoal, hoje nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda lei de Mendel, ou lei da segregação independente. Então a gente vai explicar e a gente vai justificar por que a segunda lei foi elaborada dessa maneira, né? Lei da segregação independente. O que será que significa isso? Então daqui a pouquinho, né? E a gente vai falar sobre dihibridismo. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Vocês lembram quando Mendel estudou aquelas características das ervilhas? Ele estudou uma por uma. Então, ele estudou a cor da semente, a forma da semente. Então, ele estudou cada característica sozinha, fez todas as análises, os cálculos. E depois disso, ele começou a estudar de duas características de uma vez só. Então, por isso, o dihibridismo. Então, além da cor da semente, ele estudou a forma junto também, para ver como que hoje a gente chama gene, mas na época ele chamava de fatores, como que esses fatores se separavam na formação dos gametas. Então, a cor da semente, vocês devem lembrar que é amarela e verde, que a amarela domina sobre verde. E a forma da semente, ela pode ser bem lisinha ou ela pode ser meio enrugadinha, que ele chama de rugosa. A forma lisa domina sobre a forma rugosa. Então, duas características sendo estudadas, cada característica governada por um par de alelos, tá? Em cromossomas diferentes, independentes. Então, por exemplo, o gene V para cor e o gene R para forma. Percebam que esses genes estão em cromossomas independentes, tá? O Vzão, claro que vai ter o seu alelo aqui, que pode ser Vzão ou Vzinho, e o Rzão também. Aqui eu coloquei Rzinho, mas vamos deixar em aberto para dizer que pode ser tanto Rzão como pode ser Rzinho, tá? Muito bem. Então, duas características juntas aqui. Pessoal, por que a gente está usando a letra V representando o gene e a letra R representando o gene? Pelo seguinte, você poderia ter usado qualquer letra aqui, tá? Nos exercícios, pode usar a letra A, a letra B representando os genes. Em biologia, na parte de genética, utiliza-se a letra, normalmente, tá? Uma convenção, a letra da inicial recessiva, tá? A letra da inicial recessiva. Por isso que a gente está usando o V e o R. Bom, então vamos imaginar o seguinte, vamos iniciar o cruzamento com indivíduos puramente homozigotos, tanto para cor quanto para forma. Então dá uma olhadinha aqui, ó, geração P de pura ou parental, nós temos aqui o Vzão para cor, Rzão para forma. Pessoal, lembram quando o Mendel estudou apenas a cor? Então a gente só tinha o Vzão, um par de alelos. Tá? Agora a gente está estudando as duas características juntas, então, além do parzinho para cor, a gente coloca o par também para forma. Então, esse é um indivíduo totalmente homozigoto, dominante, puro, cruzado com um totalmente homozigoto, recessivo, também puro, para cor e para forma, né? Então, ele seria verde rugoso, tá? Então, nós temos aqui um indivíduo amarelo liso com um verde rugoso. Bom, achando os gametas, como é que faz para achar os gametas? Esse indivíduo aqui, ele vai formar, lembre-se que nos gametas sempre tem que ter um número ímpar de genes, tá? De alelos. Então, um para cor, que está aqui um Vzão, e um apenas para forma. A mesma coisa no gameta desse indivíduo, um para cor e um para forma. Então, vejam aqui o seguinte. O Vzão, vamos supor aqui que tem outro Vzão, tá? Estão em cromossomas homólogos, e você já sabe que sempre que uma célula for se dividir para formar um gameta, vai haver a duplicação aqui dos cromossomos, as cópias fiéis, tá? Então, aqui vai formar outra cópia do Vzão, aqui vai formar outra cópia do Vzinho, aqui é a mesma coisa, a cópia do Rzão, a cópia do Rzinho. Aí, essas células dividem-se, separando os cromossomas homólogos. O Vzão vem para o lado de cá, o Vzinho vai para o lado de lá. Separa-se também aqui os cromossomas homólogos, o Rzão vem para o lado de cá, né? O outro Rzão vai para o lado de lá. E, finalmente, você vai ter uma segunda divisão separando os cromossomas irmãos. Então, uma célula, ao sofrer meiose para a formação de gametas, vai formar sempre 4 células, tá? E aqui, como os indivíduos são puros, vai apenas formar 2 tipos de gametas, o gameta Vzão e o gameta Rzão.
Então, por isso nós colocamos os gametas dessa forma aqui, tá? Sempre nos gametas um gene para cada característica. Muito bem, como é que a gente acha aqui a primeira filiação, F1? Então, a gente vai pegar aqui esse gameta desse indivíduo, polinizando, cruzando com outro gameta lá do outro indivíduo. Então, agora a gente restabelece os pares aqui de homólogos. Então, o Vzão, ao encontrar o Vzinho, forma um par, o Rzão, ao encontrar o Rzinho, também forma o outro par. Então, aqui, ó, as duas características unidas, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Eu coloquei aqui 100% o quê, gente? 100% de genótipo Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, né? E 100% o quê de indivíduos? Qual é o fenótipo aqui? O fenótipo vão ser indivíduos o quê? Amarelos e lisos. Então, 100%, vamos colocar aqui, ó, amarelos e lisos, ok? Muito bem. Como é que a gente chama agora, ou melhor, como é que a gente vai achar agora a geração F2, a segunda filiação? A gente vai precisar cruzar F1 com F1, com ele mesmo. Lembra que quando a gente dá uma característica só de cada vez, por exemplo, só a cor, a gente fazia Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. Agora, a gente vai ter que fazer Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho com Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então, a gente precisa achar os gametas desse indivíduo e precisamos achar, então, F2. Galera, então, voltando um pouquinho ao nosso esqueminha aqui. Então, aqui nós temos o nosso duplo heterozigoto aqui, o Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, tá? Muito bem. Então, os cromossomas vão se duplicar, vão fazer cópias fiéis de si mesmos, e aí vai ocorrer a separação dos cromossomas homólogos, essa célula divide-se ao meio, separando os homólogos e depois os irmãos. Mas percebam aqui uma coisa, como esse par de genes está num cromossoma independente do de baixo, na hora lá que o centríolo for puxar esse cromossomo para cá e esse para cá, o centríolo vai puxar este para lá e esse aqui para lá, você tem essa primeira opção de gametas, o Vzão junto com o Rzão, um para cor e um para forma, o Vzinho junto com o Rzinho, um para cor e um para forma. Mas percebam que eu coloquei nessa ordem. A gente não sabe a ordem que esses cromossomos vão estar dispostos na célula. Então, de repente, você pode ter o Rzinho para o lado de cá e o Rzão para o lado de lá. Então, você também vai ter a opção do Vzão se juntar com o Rzinho para a formação de gametas e o Vzinho se juntar com o Rzão. Por eles estarem em cromossomas independentes, eles se separam independentemente uns dos outros, entendem? Por isso que a segunda lei de Mendel também se chama segregação independente dos fatores ou das características. Então, você pode ter 4 formas de gametas diferentes aqui. Tá? Então, por isso que nós representamos assim, ó, os gametas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quando se trata de 2 características ou mais, a gente costuma montar esse quadro, é o quadro de Pinet, em que você coloca aqui na vertical os gametas do primeiro indivíduo e aqui na horizontal os gametas do segundo indivíduo. Por isso a gente tem esses 4 tipos de gametas, por aquela separação independente que eu mostrei para vocês. Então, gente, ou se você também preferir, você pode fazer aquela seguinte distribuição aqui, ó. O primeiro da cor com o primeiro da forma, Vzão, Rzão. O primeiro da cor com o segundo da forma, Vzão, Rzinho. O segundo da cor com o primeiro da forma, Vzinho, Rzão. E o segundo da cor com o segundo da forma, Vzinho, Rzinho, tá? Então, nós temos essas possibilidades de gametas por causa da segregação. Segregação é separação independente, tá bem? A mesma coisa, como os indivíduos são iguais, ambos são duplos heterozigotos, a distribuição dos gametas aqui na horizontal do segundo indivíduo, tá bem? Bom, é feito aqui a colocação dos gametas, a gente precisa agora realizar a fecundação para achar a segunda filiação. Então, assim, o que a gente vai fazer aqui? Eu tenho que imaginar a possibilidade de fecundação de todos os gametas masculinos com todos os gametas femininos. Então, eu vou montar aqui, eu gostaria que você fosse aí me ajudando, né? Fiscalizando também, para ver se a gente não vai trocar nenhuma letra, tá legal? O que eu vou fazer então? Primeiro gameta masculino com o primeiro feminino, tá? E assim eu vou fazer então esse daqui com esse com esse e assim por diante. Então, vamos acompanhar? Então, aqui vai ficar assim, ó, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho,
Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Tudo bem? Vamos para a segunda coluna? Então, aqui, ó, a segunda linha, né, melhor falando. Então, o segundo gameta masculino com todos os femininos aqui. Então, vamos lá, ó. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. A gente costuma colocar a letra maiúscula na frente, indicando a dominância. Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Pessoal, vai me ajudando aí, tá? Vamos lá, ó. Aqui, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. Tá? Vamos lá para a última linha. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. E Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Terminamos aí. O que a gente acabou de concluir aqui? Os possíveis genótipos para os descendentes desse cruzamento. Então, tudo isso aqui, ó, são os genótipos de F2. Então, vejam, nós achamos os gametas, colocamos aqui e achamos também F2, tá? Estão aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar aqui a proporção dos genótipos e dos fenótipos. Então, para a gente não se perder, vou começar por esse aqui, ó. Antes até de eu colocar os genótipos aqui, eu queria que vocês dessem uma analisada nessa tabela. Pessoal, percebam que só existe aqui, ó, nessa primeira parte aqui, somente um totalmente homozigoto dominante, como se fosse o avô aqui, ó, tá? E no último aqui, ó, só existe também um totalmente homozigoto recessivo, como se fosse o outro avô aqui, tá? Nessa diagonal aqui, ó, nessa diagonal, percebam que existem 4 iguais aos genótipos dos pais, né? Então, é uma forma de você aí já meio que entender melhor essa distribuição. Nessa diagonal aqui, ó, nessa diagonal aqui, só existe um genótipo de cada tipo. Só tem um desse, só tem um desse, um desse e um desse. Os outros vão se repetir, né? Percebam que aqui os dois dominantes, um dominante e um recessivo e dominante e os dois recessivos. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui colocando aqui em cima o Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Eu vou riscar assim para a gente não confundir, tá? Quantos desse tem aqui nessa tabela? Então, tem 1 em 16, tá? Então, vamos aqui para o segundo, ó. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Quantos tem? Vamos dar uma olhada aqui junto comigo. 1, 2, né? 2 num total de 16. Tá? Vou seguindo aqui a ordem. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Quantos tem desse daqui? 1, 2, tá? 2 em 16. Se der alguma coisa errada, a gente volta. Vamos para cá agora aqui, ó. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então, esse eu sei que tem aqui, ó, são os 4, né? Então, seria 4 em 16. Agora, vamos para cá. Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Rzinho, assim, só tem 1. 1 em 16. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. 1, 2 em 16. Vamos para cá agora. Tá? Então, vamos pegar aqui. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão. 1 só também em 16. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. 2 em 16. E Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, 1 em 16. Então, foram todos, né? Vamos ver aqui o que acontece? Do ladinho, a gente vai colocar a proporção do fenótipo ou proporção fenotípica. Então, vamos observar aqui. Eu preciso da ajuda de vocês, hein? Esse indivíduo aqui, esse genótipo, é para cor amarela e lisa. Aqui, amarelo também e liso, né? Amarelo e liso, amarelo e liso, amarelo e rugoso. Então, vamos fazer aqui, ó.
Até aqui, a gente tem genótipos para o fenótipo amarelo e liso. Vamos contar quantos tem ao todo? 4 desse, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 em 16 são amarelos e lisos. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Amarelo rugoso, verde. Então, vamos separar aqui um pouquinho também. Então, aqui a gente percebe que tem 2 desse genótipo mais um desse, então são 3. São 3 em 16 amarelos rugosos. Amarelos e rugosos. E aqui, verde liso. Então, vamos colocar aqui também, são 3. 3 no total de 16 verdes e lisos. E aqui, ó, um só em 16 características recessivas, né? Então, verde e rugoso. Pessoal, o que significa isso? Vejam bem, dos 16 possíveis genótipos, 9 deles, claro, deve ser das características dominantes, que é amarela e lisa, tá? Vejam que quando mistura uma característica dominante e uma recessiva e uma dominante, tem 3 de cada, tá? 3 amarelos e rugosos, 3 verdes lisos. E apenas um só que são ambas características recessivas, que é tanto verde como rugosa. Então, essa proporção aqui, ó, qual proporção? Essa aqui, ó, de 9 para 3, para 1, é sempre assim quando você cruza 2 indivíduos duplamente heterozigotos em se tratando de uma característica dominando a outra, tá? Então, essa proporção sempre se mantém, 9 para 3, para 1, nessas condições, tá legal? Bom, e aí você deve estar pensando assim, meu Deus, prof, para eu resolver um exercício com 2 características, eu vou ter que fazer tudo isso? Não exatamente, tá? Você tem, inclusive, nem todas as tabelas vão ter 16 possíveis genótipos, porque vai depender do genótipo dos cruzantes, tá? Então, nem sempre você vai estar lá cruzando 2 indivíduos duplamente heterozigotos. Então, essa tabela pode variar o tamanho, mas independente de você fazer de uma outra forma, é importante que você entenda a construção da tabela. Aqui nessa parte a gente vai mostrar para você o uso de probabilidade combinada para cálculos envolvendo 2 características. A gente vai fazer um exercício aqui para você ter uma ideia melhor. Você pode trabalhar 2 características, 3 características juntas, 4, independe. O importante é que você vai trabalhar cada uma separadamente como se fosse a primeira lei de Mendel, uma só característica de cada vez, monohibridismo. É assim que você vai trabalhar e depois a gente vai multiplicar o resultado de cada possibilidade, tá? Então, bora fazer um exercício junto comigo para ver como é que funciona isso? Então, gente, vamos fazer esse exercício aqui, ó, o 11.4, tá? Ele fala assim, ó, em cães, latir ou não latir durante a corrida são características definidas por um par de genes alélicos. O mesmo ocorre para caracteres orelhas eretas ou orelhas caídas. Latir enquanto corre e possuir orelhas eretas são características dominantes. Então, percebam, ó, 2 características estão sendo estudadas, tá? O latir e as orelhas eretas são características dominantes. Então, nós vamos colocar 2 pares. Um par para a forma de latir e outro para o tipo da orelha, tá? Enquanto não latir durante a corrida e possuir orelhas caídas são recessivas. Então, não latir e orelhas caídas, ó. Então, aqui a gente já colocou aqui característica recessiva. Muito bem, vamos lá, na sequência. Considere o cruzamento entre um casal de cães heterozigotos para ambos os pares de alelos. Então, vamos colocar aqui, ó. Tá, tô colocando a letra A e a letra B. Pessoal, ele disse que o casal, ambos são duplamente heterozigotos, tá? Tanto para o latir quanto para o formato da orelha. Então, aqui, esses 2 cães que estão sendo cruzados, um macho e uma fêmea, eles latem enquanto correm e possuem orelhas eretas, tá bem? Então, vamos lá. Nesse caso, a probabilidade de que nasçam filhotes que latem enquanto correm e que possuem orelhas caídas é aproximadamente de
Então vejamos, como são duas características, o mesmo caso lá da forma da ervilha e a cor da ervilha. Imaginem se a gente fosse montar a tabela. Esse cão aqui forma 4, se for. Vamos imaginar aqui, né, o macho, tá? E a fêmea. Imagina, são 4 tipos de espermatozoides que a gente colocaria aqui na vertical. Na horizontal, os 4 tipos de óvulos que essa fêmea produz, e nós teríamos aqueles 16 possíveis genótipos. Não é difícil, mas é trabalhoso e é desnecessário. Então, vamos fazer trabalhando cada característica separadamente. Então, primeiro eu vou trabalhar o par, que é para a característica do latir enquanto corre, tá? Então, vamos lá, vamos fazer o azão-azinho com azão-azinho, como se fosse a primeira lei de Mendel, monohibridismo, uma característica só de cada vez. Então, aqui nós já sabemos, né, os espermatozoides desse cachorro azão e espermatozoides azinho, óvulos azão e óvulos azinho. Fazendo todas as possibilidades de fecundação entre esses gametas, a gente tem lá azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e azinho-azinho. Muito bem. A mesma coisa a gente vai fazer para o par B, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho. Então, vai ficar lá Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho e Bzinho, Bzinho. Vamos ver qual era a pergunta mesmo? Qual a probabilidade de que nasçam filhotes que latem enquanto correm? Latem enquanto correm é dominante. Então, vamos pensar aqui, ó, esse aqui é para genótipo de latir enquanto corre, esse também e esse também. Então, aqui no caso, esse aqui já é para não latir, então tá fora. Então, aqui seria 3 possibilidades, num total de 4, tá? De ter orelhas caídas. Orelha caída é uma característica recessiva. Então, aqui, ó, gente, uma possibilidade só de o cão latir enquanto corre e de ter as orelhas caídas aqui, né, nesse caso. O que nós fazemos agora? Nós pegamos a possibilidade de latir enquanto corre, pegamos a possibilidade de orelhas caídas, porque é o que ele está pedindo, e multiplicamos, tá? Aqui nós vamos ter 3 vezes 1, 3, 4 vezes 4, 16, ok? Bom, e prof, não tem essa resposta aqui. O que a gente vai fazer? Nós vamos dividir, né? Depois só multiplicar por 100, tá dando em porcentagem. Ele poderia ter já deixado assim em fração ou não. Então, bora lá fazer continha, gente? Vocês me ajudam aí, pelo amor de Deus? 3 vezes por 16. Ai. Não dá, né? Vamos botar um 0 aqui. Tá, agora vamos aqui. 1, 6 vezes 1, 6 para 10, 4. Vai 1, 1 vezes 1, mais 1, 2, tá, para 1, 3. Quer dizer, para 3, 1, né? 14 não dá, vamos abaixar aqui. 6, 8, 48. 48, 49, 50, vai 5, 8 vezes 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, para 14, 1. Ih, projeção, socorro! Mas tá dando certo. Tá, vai lá, abaixamos um 0 aqui, caiu do céu. 6, 7, 42, 42 para 50 vai dar 8, né? A gente foi 5, caiu 5 lá embaixo, vou juntar. 7 vezes 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha, deu certinho! Que beleza! 0,187 vezes 100, né, gente? 18,7%, letra B de Bosque. Então, vejam, poderíamos estar trabalhando um exercício que pedisse 3 características, tá? A cor da ervilha, a forma da ervilha e a altura da planta. Então, você sempre vai trabalhar os pares separadamente, as características separadamente, só não pode esquecer de multiplicar tudo no final para dar um resultado. E se estiver pedindo sexo, também a gente precisa multiplicar por meio, em relação, se pedir fêmea, menina, menino, se estiver especificando, tá? Pessoal, ainda aqui nessa mesma aula, fala em trihibridismo e polihibridismo. O trihibridismo, então, seriam 3 características ao mesmo tempo, polihibridismo, mais de 3 características, tá? Eu vou colocar aqui um esqueminha que está na sua apostila, só para que você me entenda um pouco melhor, tá? Então, dá um tempinho que a prof vai apagar o quadro. Então, gente, imaginem aqui, ó, são 3 pares de alelos, 3 pares de genes, triplamente heterozigoto aqui,
cruzado com também outro triplamente heterozigoto. Então, aquilo que a gente comentou, imagine aqui, ó, para a cor amarela da ervilha, para a forma lisa da ervilha e para a altura da planta. As plantas altas são dominantes sobre as plantas anãs de ervilhas, tá? Então, seria uma planta alta. Então, amarela, lisa e alta, tá? 3 características juntas. Imagine se fôssemos fazer o quadro de Pinet. Você colocaria os gametas desse indivíduo aqui na vertical, os gametas desse aqui na horizontal. E quantos gametas será e quantos descendentes nós teríamos em F2, né? Sabem calcular? Como é que a gente faria isso? Bom, então, só para você ter uma noção, quantos gametas esse indivíduo vai formar? Pessoal, tem uma regrinha, tá? Você eleva o número de heterozigotos aqui, 2 elevado ao número de heterozigotos, então são 3. Então, isso aqui vai dar 8 gametas. É a mesma coisa que se fosse só 2 características ao mesmo tempo, a cor e a forma da ervilha, 2 elevado a 2, que dá 4 gametas, que a gente já viu, tá? Eu vou esboçar aqui para você, vou fazer um diagrama, só para te provar, você já sabe que esse indivíduo produz 8 gametas. Mas se tivéssemos que dizer quais são os gametas, porque tem exercício que pede isso. Então, nós fazemos um diagrama, a gente separa os alelos azão e azinho, colocamos um Bzão e um Bzinho para cada um desses alelos, e aí um Czão e um Czinho para cada um. Tá? Então, aí a gente vai dizer isso aqui para você, ó. Azão, Bzão, Czão, um gameta. Azão, Bzão, Czinho seria o segundo. Azão, Bzinho, Czão, o terceiro. Azão, Bzinho, Czinho seria o quarto gameta. Azinho, Bzão, Czão. Azinho, Bzão, Czinho, Azinho, Bzinho, Czão, Azinho, Bzinho, Czinho. No total, 8 gametas, então. Vocês lembram quando a prof disse que você já sabe que aqui os genes estão nos pares de cromossomas homólogos, tá? E você sabe que quando essa célula vai sofrer meiose para formar os gametas, esse par sempre vai separar, o par de alelos separa, né? O par de homólogos separa. Por quê? Porque nos gametas você tem que ter um de cada apenas. Sempre número ímpar, porque o gameta vai fecundar o outro, restabelecendo os pares depois. Então, aqui você vai ter um para cor, um para forma e um para altura da planta. Sempre assim, um para cor, um para forma e um para altura da planta. E assim por diante, ok? Bom, então, gente, se tivesse pedindo para você, obviamente que você não vai fazer tudo isso, tá? Porque se esse indivíduo forma 8 gametas aqui, como é igual, esse outro indivíduo formaria também 8, daria um total de 64 genótipos possíveis. Então, aqui, 8 gametas desse lado, 8 aqui, daria um total de 64 genótipos possíveis. Muito trabalhoso, nem pensar. Então, vamos trabalhar separadamente, tá? Trabalhamos o par azão-azinho com azão-azinho, coloca-se aqui o resultado, o Bzão Bzinho com o Bzão Bzinho, coloca aqui também, Czão Czinho com o Czão Czinho e coloca aqui também. Depois, por exemplo, qual é a probabilidade de obter um indivíduo verde? O verde seria azinho-azinho, do Bzão Bzinho com Bzão Bzinho, que seria para obter a forma rugosa, que seria tanto assim quanto assim. Então, aqui seria 1/4, aqui seria 3/4. E se aqui estivesse pedindo a altura, a planta anã, tá? Que seria o Czinho, 1/4. Aí você só multiplicaria as 3 possibilidades de cada coisa acontecer independentemente. Tá legal? Gente, tudo bem? E então, eu só vou te dar uma dica, ó. O exercício, para você tentar fazer aí, o exercício, vejamos aqui, tem um que ele pede, olha, é o 11 e 12. Ele está trabalhando com 2 características e pede também uma menina, então está especificando o sexo, tá? Façam os exercícios e deixem para mim as dúvidas lá na nossa sala virtual e a gente vai se falando por lá, tudo bem? Então, é isso aí, minha gente. Beijo para vocês, até a próxima aula.